Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinha raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois à pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Desse modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz nem em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Este produz fruto, um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Vamos ficar sentados? Meus irmãos, eu quero meditar com vocês a palavra de Jesus. Ele nos conta, através do evangelho de hoje, é uma parábola muito bonita. Aliás, ele sempre falava em parábola para o entendimento das pessoas. Porque ele falava difícil, e por isso que os discípulos perguntavam a Jesus: por que você fala em parábola para o povo e para nós você não nos fala? Jesus disse: porque vocês já compreendem, vocês já entendem. Então, o povo ainda não está preparado para entender diretamente aquilo que eu desejo falar-lhe. Então vamos aqui meditar. Veja que no evangelho de hoje, Jesus ele inicia o seu sermão das parábolas, com a conhecidíssima história do semeador, que é muito conhecido por nós. E nessa parábola, conta-se que a semente da palavra de Deus, ela pode cair em terrenos diferentes que representam os diferentes tipos de almas. Santo Agostinho diz que nós carregamos essas 4 terras, esses 4 terrenos dentro do nosso coração. Escuta bem, nós estamos aqui estudando, querendo saber não só da semente, mas o que está em jogo aqui é a palavra. Aonde ela vai cair? Em que terreno ela vai ser, de fato, preparada para acolher a semente? E qual a semente? A palavra de Deus. Quem é o agricultor? O próprio Jesus. E ele nos contou tão bem, ele nos falou tão bem desses terrenos, que a semente foi jogada, colocada, plantada. E qual desse terreno vai brotar frutos? Então, veja, o primeiro terreno é aquele em que a semente nem chega a brotar. Nem chega. Por quê? Porque os pássaros do céu já a levaram, Trata-se daquelas pessoas que receberam a pregação, mas não chegaram a compreender e a mergulhar na palavra de Deus, através de um ato de fé. Elas não meditam, não querem penetrar em seu sentido verdadeiro. E os pássaros do céu vêm e tudo levam. Precisamos ter todo cuidado para que a semeadura não percam. Levemos no nosso terreno essa semeadura, que é a palavra proferida. A palavra foi proclamada e está sendo proferida por aquele que Jesus escolheu para que nós possamos escutar bem e fazer dela o cotidiano de nossa vida, colocar em prática, não deixar que outros roubem ou roubam de nós, nos tirando de Jesus. Existem também aquelas pessoas, meus irmãos, que já entenderam a palavra de Deus e têm fé, podendo até mesmo se tornarem bons teólogos, mas a semente caiu em terreno pedregoso, no meio dos lajedos, ou seja, sua fé não passou para a prática.
Os pássaros do céu, quando traz no biquinho as sementes, às vezes deixa cair nos lajedos, até que elas crescem, porque encontram um pouquinho de terra, mas elas não se aprofundam, as raízes, elas não penetram. Por quê? Porque é pedra. É assim também que acontece com cada um de nós, se não tiver cuidado. Levamos a palavra, escutamos a palavra, ela nasce e de repente nós, aborrecidos por alguma coisa, não permitimos que ela penetre no nosso coração. É apenas através da nossa doação generosa pela qual suportamos o calor do sol e as provações da vida que a palavra então poderá frutificar. E, no entanto, infelizmente, meus irmãos, essas pessoas desejam ficar apenas no conhecimento teórico da palavra de Deus. Não adianta ter só teoria e não ter conhecimento profundo. Tem que ter teoria, mas tem que ter um aprofundamento maior. Veja o quanto é importante a palavra de Deus, o quanto ela faz bem a nós, em todos os momentos da nossa vida, em tudo aquilo que vamos realizar. É a palavra que se faz carne. Lá no Antigo Testamento era a palavra se fez carne. E no Novo Testamento habitou entre nós, no corpo tão sagrado, tão bonito, de uma mulher judia chamada Maria, que permitiu que essa palavra entrasse nela através do Deus maravilhoso. Tudo é pela palavra. Tudo é pela palavra. E ela tem que se encarnar. Ela tem que ser uma palavra viva no nosso coração. Eu não posso vir só à igreja, escutar a palavra e entrar de um ouvido e sair pelo outro. Que eu deixe a palavra falar comigo. Que eu fale com a palavra de Deus. Que eu procure entendê-la, me esforçar para que ela não crie raiz e depois venha morrer por não ter encontrado em mim um aprofundamento. Amados, mas só conseguimos de fato purificar as nossas paixões quando, na generosidade do apostolado, doamos-nos e tentamos de fato fazer com que as pessoas se voltem para Cristo. Sim, haverá o sol que baterá sobre a nossa mente, a alma, e fará com que ela seja provada, mas dominando as nossas paixões. O quanto é importante, meus irmãos, é a gente estar atento. Veja a igreja em silêncio, para escutar o que? A palavra. Tudo vem, mais uma vez, pela palavra. Lá no Gênesis, haja sol, foi pela palavra. Quando ele começou a criar o mundo, criou através da palavra, e ela foi se formando de acordo com o que ele planejou. Ele quem? O Criador. E tudo vem lá do Antigo Testamento para chegar ao Novo. Hoje nós vivemos o Novo, claro, sem deixar o Antigo, porque um completa o outro. E quando chegou no Novo Testamento, essa palavra, mais uma vez, ela vai se aprofundando no corpo de Nossa Senhora, que é o Cristo que saiu semeando a palavra e foi nos mostrando que tipo de terrenos essa semente, que é a sua palavra, foi caindo. E qual desse terreno produziu 100, 60 e 30 frutos por semente.
deixemos de fato que as sementes plantadas elas sejam realmente desenvolvidas na terra do nosso coração. Meus irmãos, desordenadas, abraçamos a cruz que nos é imposta e, renunciando a nós mesmos, a semente irá brotar e um dia dará frutos. Nós temos que, vamos dizer assim, deixar muitas coisas para trás para nos apegarmos a Jesus, para deixar Jesus se encarnar em nós, para que o Espírito Santo nós recebamos todos os dias, para nos dar de fato uma inclinação de entendimento para sempre, não provisoriamente. Há ainda um terceiro tipo de terreno, o espinheiro, onde a pessoa já compreendeu a palavra de Deus e foi generosa no seu apostolado, mas é cheia de preocupações mundanas, né? Como uma Marta agitada. Maria, Marta, tu que inquietas e te agitas por muitas coisas, está em Lucas, ela não chegará a produzir frutos de santidade, porque precisa primeiro tornar o seu coração como o de uma criança. Porque tanta agitação, Marta? Veja Maria aos pés de Jesus para escutá-lo, enquanto a outra preocupada com os afazeres da casa. Não preocupeis tanto com o que vai fazer, preocupeis sim com Jesus, o nosso sustento. Veja, daqui a pouco ele vai estar presente, o homem de Nazaré, através de nossas mãos ungidas e a presença do Espírito de Deus pairando sobre o sacerdote, o legítimo sacerdote que está em comunhão com o Santo Padre, o Papa, que nós amamos, respeitamos e somos obedientes a ele. O quanto isto é importante. O próprio Jesus disse que nós precisamos ser como crianças para entrarmos no reino dos céus. Apesar de todas as nossas fadigas, fragilidades, preocupações no apostolado, na hora de rezar, precisamos nos lançar nos braços de Jesus como pequenas crianças que se jogam nos braços da mãe confiantes. É ali que nos tornaremos como Maria, contemplativa, e poderemos finalmente dar bons frutos, meus irmãos. Bons frutos. Eis as etapas do nosso itinerário espiritual. Primeiro, é necessário compreendermos e meditarmos de fato a palavra de Deus, senão os pássaros do céu irão comer, levá-la. Como o agricultor, né, que jogou, caiu no caminho e os pássaros devoraram. Quantos corações que recebem e deixam a palavra de Deus ser devorada pelas coisas, pelas preocupações do mundo, pelas correrias do dia a dia. Não deixe isso acontecer. Não faça que a palavra de Deus desapegue de você, né? Precisamos colocar em prática na generosidade, né, de um apostolado que irá purificar as nossas paixões. Então, meus irmãos, do contrário, a semente cairá em um terreno pedregoso e não criará raiz. Não deixe. Não saia daqui hoje
levando essa mensagem, esse recado de Jesus. Prepare o seu, vamos preparar o nosso coração. Tudo está em torno do coração nosso. Você sabia que o endereço de Jesus é o nosso coração? E o endereço nosso é o coração de Jesus? Amados, se nós soubéssemos o quanto é importante nos preparar agora em vida, que muitas vezes nós deixamos para depois, não existe depois. Não existe o amanhã. O amanhã sou eu que faço. Ele só existe quando eu procuro viver. A gente costuma deixar, vamos à missa? Não, hoje eu não vou, não. No próximo domingo, chega o próximo domingo, no próximo domingo, chega o próximo domingo. Nunca tem o próximo domingo. Vamos confessar? Não, depois eu confesso. Quando está na UTI, a família correndo atrás dos padres para fazer a unção dos enfermos. Às vezes aquele doente nem pode mais falar, com tanto tempo que teve para receber os sacramentos. Não faça isso. Peça a nós que nós vamos fazer isso. Nós, sacerdotes, fomos preparados para preparar os vossos corações, para salvar vossas almas. Não deixe que o seu coração seja cultuado pelo demônio, como dizia o padre Léo, por aquele que realmente não permite que nós sejamos de Deus. Não deixe que espinhos invadem o nosso terreno. E por fim, devemos esquecer nossas preocupações mundanas e também ser uma pessoa de grande coração, como Maria aos pés de Jesus, né? A fim de que, desse modo, nosso terreno dê frutos abundantes para o reino dos céus. Então, amados, queridos irmãos, eu e vocês estamos sendo advertidos por Jesus. Preparai-vos os vossos corações. Vocês que estão em casa nos vendo, estão nos escutando, preparai também vocês, meus irmãos. Por mais distante, nós estamos em toda a América Latina, até no Japão, na Alemanha, neste momento, muitos nos escutando e se preparando, como nós aqui na igreja, com a palavra redentora de Jesus. E a palavra se fez carne e que ela habite em nossos corações. E que nossos corações estejam preparados para receber com afinco esse Jesus Cristo que deu sua vida por nossa causa, morreu e ressuscitou por nós, para que nós também ressuscitemos no dia que haveremos de ressuscitar. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe vocês que estão nos escutando, que vossas famílias sejam famílias cristãs, que vossos corações sejam corações onde Jesus possa deitar. Limpemos, tiremos a sujeira, vamos varrer a poeira, porque é ali que vai ficar o Redentor, o Filho de Deus amado, que nos dá vida, salva e perdoa e cura cada um de nós. Amém. Creio em Deus Pai,